Olá para todos. A gente vai ver agora algumas aplicações da função do segundo grau, certo? Vamos começar com isso aqui, ó. Aqui onde está o mouse, certo? O cursor. Um objeto anda em uma linha reta e sua velocidade é dada por essa fórmula aqui, ó. Velocidade em função do tempo. T é o tempo em segundos e V é a velocidade em metros por segundo. Ele quer que você faça o gráfico do quê? Velocidade em função do tempo. Depois explique esse gráfico, ok? Então, uma coisa a se observar aqui é que esse objeto está andando numa reta, certo? Andando numa reta e que essa equação aqui dá velocidade em função do tempo e observe que é uma função do segundo grau, certo? No eixo horizontal você vai colocar o tempo em vez de x, né? O tempo em segundos. No eixo vertical você vai colocar a velocidade em metros por segundo em vez de y. Então isso aqui é uma função do segundo grau. Observe que isso aqui, o gráfico é uma parábola virada para baixo. Olha o coeficiente do T2, ó, o termo quadrático, negativo, menos 1. Então eu sei que eu vou ter uma parábola virada para baixo, ok? As raízes, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Lembrando que a variável independente é tempo, não é mais x, né? E a variável dependente, que vai ficar no eixo y, é a velocidade do objeto, ok? Então, você vai achar as raízes. Então você vai colocar o V igual a zero. Você vai ficar com a equação do segundo grau. Aqui, ó. Como é que eu resolvo? Cálculo delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Coloco o V zero, fico com a equação do segundo grau. Ao resolver, eu vou achar as raízes, né? Delta quem é o B? Observe que o B é 12, o A é menos 1 e o C é menos 20, o termo constante. Faço uma continha, o delta dá 64. Agora as raízes, eu uso essa fórmula aqui, ó. Observe que aqui em vez do x eu tenho um tempo t, né? Mas a fórmula é a mesma, ó, certo? A minha variável independente não é mais x, a minha variável independente agora é o tempo, ok? Tem a mesma fórmula, só muda a letra. Em vez de x é t. Então eu vou achar as raízes, né? O b troco por 12, né? O delta é 64, o a é menos 1. Aqui eu faço uma continha, eu vou ter dois valores possíveis de t, certo? Menos 2 mais 8 sobre menos 2, menos 12 menos 8 sobre menos 2. Quem são esses dois valores de t? Dois valores, 2 e 10, ó, certo? Então faça essa continha aqui, você vai obter T2 e o T10. No eixo horizontal você vai colocar o tempo em segundos. No eixo vertical, em vez de y, a velocidade do objeto em metros por segundo, ok? Pronto. As raízes, 2 e 10, pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal. Certo? Você calcula tirando delta e usa na formulazinha aqui, ok? Pronto. No eixo vertical tem a velocidade do meu objeto. Lembrando que ele está andando numa reta, ó. Ele está andando em cima de uma reta. Ele não está andando em cima dessa curva. Essa curva é o gráfico tempo, velocidade do objeto. Ele está andando em cima de uma reta. E o que é velocidade positiva? Por exemplo, quando o tempo for 4 segundos, a velocidade está perto de 10. Ó. Velocidade é positiva. Velocidade positiva quer dizer que ele está andando no mesmo sentido que você escolheu como positivo. O objeto está andando em cima dessa reta. Você escolhe um sentido como positivo. Velocidade positiva quer dizer que ele está andando para frente. Velocidade negativa quer dizer que ele está andando para trás. Sentido oposto ao positivo. Por exemplo, aqui no tempo 1, ó, observe que a velocidade é um número negativo. Então eu sei que nesse tempo ele está andando para trás. Eu não sei onde é que ele está no tempo 1, mas eu sei que ele está andando para trás. Certo? No tempo 0, velocidade menos 20. Está andando para trás com a velocidade bem grande. Então pronto, tenha isso em mente. Velocidade positiva, está andando para frente. Velocidade negativa, o objeto está andando para trás. Certo? Isso permite que a gente analise o movimento. Mas outra coisa a se observar, onde é que a velocidade é máxima? Aqui, ó, no tempo 6 você tem o eixo de simetria, certo? Nesse tempo, a velocidade é máxima, ó, é um pouquinho maior que 15, certo? Como é que você acha esse tempo? Você pode somar as raízes, 2 e 10, ó, 2 e 10 e dividir por 2. 2 mais 10 dividido por 2, 6, certo? Então o eixo de simetria passa aqui em cima do 6, ok? Aí você vai obter a velocidade máxima, pega o 6 aqui e substitui na fórmula. Bota o t igual a 6, obtém a velocidade máxima que dá 16 metros por segundo. Positivo, então ele tá, nesse tempo ele está andando para frente, certo? Pronto. Aqui é o eixo de simetria, isso aqui é o ponto de máximo, ok? Pronto, agora a análise desse movimento, explicação desse movimento. Vamos lá. O objeto está andando numa reta,
Observe que no tempo zero, está aqui o objeto, né, o sentido que eu escolhi como positivo. No tempo zero, a velocidade é menos 20. Negativo. Então, no tempo zero, quando eu comecei a marcar o tempo, meu cronômetro começou a andar, ele está andando para trás, velocidade negativa. Velocidade menos 20, velocidade bem grande, certo? Aí o tempo está passando, a velocidade continua negativa, mas cada vez menor, certo? Ou seja, ele está andando para trás e freando, ó. A velocidade está diminuindo, certo? Do tempo zero até o tempo 2, ele está freando, a velocidade está diminuindo, ó. Observe ó, o tamanho da velocidade, ó. Em módulo ela diminui, mas continua negativa. Isso quer dizer o quê? Está diminuindo, mas andando para trás. Então, do tempo 0 ao tempo 2, o objeto está andando para trás, mas está freando, diminuindo a velocidade. Ok? O que é que acontece no tempo 2? No tempo 2, a velocidade é zero. Certo? Tempo 2, velocidade zero. Isso quer dizer que ele parou. Então, ele parou no tempo 2. Então, repetindo, do tempo 0 ao tempo 2, ó, tempo 0 ao tempo 2, a velocidade é negativa o tempo todo, mas diminuindo de tamanho. Ó. Tá andando para trás e freando. Ok? Tempo 0 ao tempo 2. No tempo 2, ele para totalmente. Quando chega no tempo 2, ó, a velocidade começa a ficar positiva, ó, e crescendo de tamanho. Ó. Então, no tempo 2, ele começa a andar para frente, aumentando cada vez mais a velocidade. Quando chega no tempo 6, ele está com velocidade máxima, que é o 16. Ó. Tempo 6, a velocidade é máxima. Tempo 6 é a velocidade máxima, certo? Quando atinge o tempo 6, a velocidade vai diminuindo de tamanho, mas sempre positiva, sempre andando para frente, certo? Ou seja, entre o tempo 2 e o tempo 10, ele está andando para frente porque a velocidade é positiva. Mas entre 2 e 6, ele está aumentando a velocidade, ó, aumentando. Ó. Entre 2 e 6, ele vai aumentando. Atinge a velocidade máxima no 6. Do 6 em diante, ele começa a frear, ó, diminuir o tamanho da velocidade. Ó. Até que chega no tempo 10, em que o objeto para, certo? Pronto. Do tempo 2 ao tempo 6, ele está acelerando, aumentando a velocidade, aumentando o tamanho, 2 ao 6. Do 6 ao 10, ele está freando, certo? Mas observe que o eixo de simetria passa em cima do 6. Então, o que está à esquerda do 6 é simétrico em relação ao que está à direita. Eu quero dizer o seguinte, a rapidez com que ele aumenta a velocidade entre 2 e 6 é a mesma rapidez com que ele freia entre 6 e 10. Certo? Repetindo, a rapidez com que ele aumenta a velocidade entre 2 e 6, ele está aumentando a velocidade, ó, certo? Aí chega no tempo 6, ele começa a frear. Ele começa a frear com a mesma rapidez, certo? Ou seja, com a mesma taxa de desaceleração, certo? Isso quer dizer que a distância que ele anda entre 2 e 6, eu não sei que distância é essa, mas a mesma distância que ele anda entre 6 e 10. Isso que observa que existe uma simetria do gráfico em relação ao 6. Ó. A banda da esquerda, em relação ao 6, é igual à banda da direita. Então a distância que ele anda entre 2 e 6, ó, a distância que ele anda, é a mesma distância que ele anda entre 6 e 10. Certo? A rapidez com que ele acelera do 2 ao 6, certo? É a mesma rapidez com que ele desacelera do 6 ao 10. Só que aqui está aumentando a velocidade. De 6 ao 10 está diminuindo. Então, essa distância percorrida entre 2 e 6 é a mesma percorrida entre 6 e 10. Certo? Pronto. Ao chegar no 10, observe que no tempo 10 ele para. Ó. Tempo 10, velocidade é zero. Certo? Chegou no tempo 10, ele começa a ter velocidade negativa. Ó. 10, 11, 12. Ó. Velocidade negativa quer dizer o quê? Andando para trás. Certo? A partir do tempo 10, ele começa a andar para trás. Mas aumentando cada vez mais o tamanho da velocidade. Ó. Negativa, mas cada vez maior em módulo. Ó. Então ele está acelerando para trás. Ó. Repetindo, a partir do tempo 10, meu objeto começa a acelerar para trás. Ó. Começa a aumentar de velocidade andando para trás. Certo? Velocidade negativa. Certo? Ok? No sentido oposto ao que eu escolhi como positivo. Então, aumenta de tamanho, mas negativo, ou seja, andando para trás. Então, ele continua andando para trás até o infinito. Ok? Deu para entender esse probleminha aí? Se não der, você volta aí, tenta entender de novo, volta o vídeo, né? Vamos ver um outro aqui. Esse outro probleminha aqui, eu tirei de um livro americano. Tá aqui o problema, a figura que está relacionada ao problema. Uma ponte horizontal sobre um rio, que é uma ponte em cima de um rio, certo? Tem a forma de um arco parabólico. A forma de um arco. Dadas as informações mostradas na figura, qual é a altura H do arco a 2 pés da margem do rio? A altura H, certo? Aqui é a margem direita do rio. A altura H do arco que está a 2 pés da margem.
Por que essa unidade de pés? Por que não um metro? É porque eu tirei o problema do livro americano, certo? Então vamos deixar do jeito que está mesmo, né? Então ele não vai usar metro, vai usar pés, né? Eu não sei mais ou menos quanto é que é um pé, né? Acho que é em torno de 30 centímetros, 30 e poucos, não lembro. Mas não tem relevância não. Resumindo o problema. Aqui tem um arco, certo? A ponte tem o formato de um arco. Aqui são os dados do problema. A largura do arco é 20 pés. A altura do arco aqui são 10 pés. E eu estou aqui a 2 pés da margem do rio. A ponte é em cima de um rio. A 2 pés, eu quero essa alturazinha H aqui. Quando eu tiver a 2 pés da margem do rio. Certo? Pronto. Aqui está o arco. Eu vou colocar esse arco aqui, ó. Eu vou colocar esse arco. Essa margem esquerda aqui, eu vou colocar a origem. Observe que aqui é uma parábola. Ele diz que é um arco parabólico. Portanto, é uma parábola, né? Uma parábola. A largura do rio está aqui, ó. Margem esquerda, margem direita. Largura, 20 pés, ó. Largura do rio, 20 pés. Certo? Aí eu estou aqui a 2 metros da margem direita. 2 metros da margem direita. Qual é essa alturazinha aqui? É isso que ele está pedindo. Essa altura aqui, quando eu tiver a 2 metros da margem. Certo? Observe que essa distância aqui da origem é 18. 18, ó, a largura 20. 20 menos 2, 18. Então, x é a 18. Quando o x for 18, eu quero o seguinte, né? O que é que o problema está pedindo? Quando o x for 18, quem é o h? Quando esse x aqui for 18, qual é a altura? Qual a altura do meu arco? Esse hzinho aqui, ok? Lembrando que x18 é a partir da margem esquerda, onde eu coloquei a origem dos eixos, ó. Essa margem esquerda aqui, ó, certo? Então eu quero esse h aqui. Observe que como isso aqui é uma parábola, você tem que descobrir a equação dessa parábola, ó, certo? Eu vou colocar no eixo vertical, em vez de y, eu vou chamar de h. É a mesma letra para essa distânciazinha que eu estou querendo aqui, esse h. Mas eu acho que não faz confusão não, né? Então esse eixo vertical eu vou chamar de h. A equação, a função é uma parábola, né? É a função do segundo grau, portanto o gráfico é uma parábola. Então você tem que descobrir quem é o A, o B e o C. Descobriu isso, você troca o x por 18. Pronto, aí acha essa altura aqui, ó. Resumindo, você vai ter que descobrir a equação da parábola, certo? A forma da função. Ou seja, você vai descobrir quem é o A, o B e o C. Depois troca o x por 18. Pronto, só isso. Troca o x por 18 e descobre esse h aqui, né? Então pronto, descobrindo o A, o B e o C. Observe que o C, já de cara o C é zero. Por quê? O que é o C? Como a gente viu, o C é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Onde é que essa parábola está cortando o eixo vertical? Está cortando aqui na origem. Quais são as coordenadas aqui? x0, h0. 0 e 0, né? Certo? Então o C é zero, certo? Repetindo, por que o C é zero? É o ponto onde o gráfico corta o eixo, a parábola corta o eixo vertical. E ele corta justamente aqui na origem, certo? Onde o C, onde a altura é zero, certo? Ou seja, você faz o seguinte, troca o x por zero e o h por zero. Vai obter C igual a zero. Então esse termo constante já é zero. Então a equação da minha, a forma da minha função fica assim, ó, mais simplesinho. Observe que agora só tem duas letras. Você vai descobrir quem são essas duas letras, né? Deu para entender porque o C é zero, né? Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. E ele corta aqui na origem. Portanto, C é zero, certo? Pronto, ficou menorzinha, certo? Ficou menorzinha a minha função. Eu só tenho que descobrir agora quem é o A e quem é o B, ok? Pronto. Outra informação que eu tenho desses dados aqui do gráfico é o seguinte, né? O eixo de simetria, que corta o gráfico, que corta a parábola em duas bandas iguais, passa bem em cima do 10, ó. Certo? Observe que a distância entre os dois vértices aqui, entre as duas raízes aqui é 20, ó, 20, certo? Então esse ponto aqui no meio só pode ser 10, ok? Então, repetindo, essa distância aqui é 20, que é a largura do rio, 20 pés, né? Então, esse ponto bem aqui só pode estar no x igual a 10, ok? Mas esse ponto aqui é o x do vértice, ó. Observe que tem um ponto de máximo, que é a altura máxima do arco, né? Então, qual é a coordenada x do vértice? Menos b sobre 2a. E essa coordenada x tem que ser igual a 10, certo? Informação dada do gráfico, ou seja, essa distância aqui é 20, então a metade do caminho, que é na metade do rio, dá 10. Você coloca o x do vértice, esse ponto aqui, ó, você coloca 10, ó. Então, menos b sobre 2a é 10, ok? Repetindo, coordenada x do vértice é 10.
Mas essa coordenada também é menos B sobre 2A. Pronto, aí você tira uma relação entre B e A. Passa o 2A para o outro lado multiplicando, ó, B é menos 20A. Ok? Pronto, B é menos 20A. Isso quer dizer que essa função aqui vai ficar só com a letra agora, certo? Só com a letra, tá aqui. Você vai trocar o B por menos 20A. Agora eu não tenho mais duas letras, só tem uma, que é o A. Aqui eu tinha o A e o B. Agora eu vou trocar o B por menos 20A. Ó. Menos 20A, certo? Então eu fico só com uma letra aqui, que é o A. Eu tenho que descobrir só quem é esse A. Achei esse A, eu acho a forma da minha função do segundo grau, certo? Depois eu troco o x por 18. Vamos lá. E para descobrir esse A, ora, você usa a coordenada desse vértice aqui, ó, com a coordenada do vértice. Quando o x for 10, o y é 10. O que é o y? O y não, o h, né? A altura da ponte, ó, a altura do arco, aliás, né? 10 pés, né? 10 pés. Então você vai trocar o h por 10, troca o x por 10 e o h por 10. Esse ponto aqui, ó, certo? Ou seja, quando eu estiver na metade do comprimento do rio, certo? A altura do arco é 10, 10 e 10. Então esse ponto aqui é 10 e 10, você troca aqui. Então fica x igual a 10, ó, certo? X igual a 10, e esse h troca por 10. Então troca o x por 10 e o h por 10. X por 10 e o h por 10. Pronto, fico só com a letra agora que eu vou descobrir facinho, né? Que é o a, certo? 10 ao quadrado é 100, 100a, menos 20 vezes 10, 200a. Menos 100a igual a 10. Aí passa o 100 para o outro lado, dividindo, ok? E simplifica. O a é menos 1 sobre 10. Aqui você faz uma continha, encontra que o a é menos 1 sobre 10. Pronto, acabou-se o problema, né? Você vai chegar aqui e trocar o a por menos 1 sobre 10, ó. Certo? Daqui. Troca o a por menos 1 sobre 10, ó. H, repete o H é a altura no eixo vertical, né? Certo? E troca o a por menos 1 sobre 10, ó. O a menos 1 sobre 10, ok? Pronto. Troca o a por menos 1 sobre 10. Simplifica, ajeita isso aqui, né? H menos 1 sobre 10, menos por menos, mais 20 vezes 1, 20, por 10, 2, ó. 20 vezes 1 sobre 10, 2. Pronto. Essa é a equação distância na horizontal em função da altura do arco. Aí o que você faz quando chegar aqui? Troca o x por 18. Só isso, não tem mais o que fazer, né? Ou seja, quando o x for 18, quem é esse hzinho aqui? Essa altura aqui, ó. Certo? Esse h aqui. Você vai trocar o x por 18. Quando eu tiver a 18 metros da margem esquerda, qual vai ser essa altura h? Troca o x por 18 aqui, ó. Então, se x for 18, o h é... Aí faz uma continha, né? Troca o x por 18, faz uma continha, aí você vai achar o h 3,6 pés. Ok? Então não tem mistério, né? Trocou o x por 18, o h dá 3,6. Então, esse é o valor que ele está pedindo. 3,6 pés. Ok? Então não tem muito mistério não, né? Vamos para outro. Vamos ver esse último problema aqui. Então esse aqui é o último, na próxima aula a gente faz mais. Aqui o enunciado. Um fazendeiro tem 2.000 metros de arame e quer cercar uma área retangular. Quais as dimensões do retângulo que resultam em uma área máxima? Então, aquele lado direito, ó. Você tem uma área retangular, certo? E ele vai cercar essa área retangular com 2.000 metros de arame. Ele quer justamente as dimensões do retângulo, que eu chamei de x e w, que vão me dar uma área máxima, que vão maximizar a área, certo? Então, as dimensões do retângulo, eu chamei as dimensões de x e chamei de w, certo? Você pode mudar esse tamanho de x, se você pegar um x menor, o w vai ter que aumentar, certo? Isso porque o arame que vai cercar o terreno tem que ter 2.000 metros de tamanho, certo? Então, se eu diminuo uma dimensão, que eu chamei de x, eu vou ter que aumentar a outra, para que na hora de cercar o terreno, eu use justamente 2.000 metros de arame. E o que ele quer no problema é quais são esses tamanhos, x e w, certo? Quais são essas dimensões que vão me dar a maior área possível, certo? Do meu retângulo, certo? Do meu terreno. Vamos lá. A área desse terreno, você pode escrever assim, ó, x vezes w, né? Uma dimensão x vezes a dimensão w. Então, a área do terreno eu escrevo como x vezes w, ok? Mas eu vou deixar essa área em função de uma única dimensão. Observe que no final das contas ele vai querer essas duas dimensões aqui, ó, x e w. Então você vai eliminar esse w aqui. Como? Através da informação dada.
que você vai ter 2.000 metros de cerca. Então você tem, cercando esse lado aqui, x, mais esse lado aqui, ó, 2x, ó, certo? Mais esse aqui, w, mais esse outro aqui, outro w, 2w, vai ter que me dar 2.000 metros de arame, tá aqui, ó, certo? Então, dois lados de tamanho x, 2x, mais dois lados de tamanho w. Se eu somar esse comprimento total, vai ter que me dar os 2.000 metros de arame que eu tenho disponível, certo? Informação dada no problema. 2x, x mais x, 2x, mais 2w, certo? Vai ter que me dar 2.000. Lembrando que o tamanho x é variável. Eu vou poder variar esse tamanho x de maneira que eu quero obter a área máxima possível, certo? Pronto. Aí você agora vai isolar o w. Passo 2x para o outro lado, ó, e passo 2 para o outro lado dividindo. Vai ficar com isso aqui, ó. W é isso aqui, ó. Certo? Eu peguei essa equação aqui e isolei o w. Passei o 2x para o outro lado, depois eu passei o 2 para o outro lado dividindo. Fiquei com w é 1.000 menos x, ok? Aí você pega esse w, vai trocar por 1.000 menos x. Ó. A área é x vezes w, um lado vezes o outro. Aí você vai sumir com esse w. Como? Trocando ele por 1.000 menos x. Pronto. Então eu eliminei uma letra, eliminei o w. Troquei o w por 1.000 menos x. Então a área do meu retângulo fica em função só de uma dimensão x, certo? A área em função de x. Aí você ajeita aqui, ó, a área x vezes x menos x2. Posso colocar na frente, tanto faz, né? 1.000 vezes x, 1.000x. Pronto. A área do terreno em função de uma das dimensões x. E observe que isso aqui é uma função do segundo grau. Na horizontal, se eu quiser fazer o gráfico, né? Na horizontal eu coloco uma dimensão do retângulo, que ficou só x, né? E na vertical, em vez de y, eu coloco a área do terreno. Isso aqui é uma função do segundo grau, uma parábola virada para baixo. Olha o sinal do termo x2, ó, negativo. Parábola virada para baixo. Então ficaria algo assim, ó. Na horizontal eu colocaria a dimensão x do retângulo, certo? E na vertical eu colocaria a área do retângulo, a área do meu terreno, certo? Uma parábola virada para baixo, ok? E ele quer as dimensões que maximizam a área. Observe que a dimensão x vai crescendo, a área vai crescendo também, até a área atingir um valor máximo. Então, vai ter dimensões que vão me dar uma área máxima, certo? Qual é a coordenada x desse ponto que me dá a área máxima, do vértice? Qual é a coordenada x? Você usa a formulazinha, menos b sobre 2a. Ó. X máximo. É o x que me dá a área máxima possível. É justamente o que ele quer. Qual é a dimensão que maximiza a área, que me dá a área máxima possível? Aí você troca por menos b sobre 2a. Ó. Quem é o b? Quem é o b dessa função do segundo grau? 1.000. Então, menos 1.000, ó, o b é 1.000. É o coeficiente do termo linear. Quem é o a? O a é menos 1. É o coeficiente do x2. Ó. O a é menos 1. Certo? Faço uma continha aqui. Menos com menos dá mais. 1.000 por 2, 500. Então, ele vai ter que ter uma dimensão 500 metros. Sim, mas ele quer as duas dimensões. A outra, w. É isso que o problema está pedindo. Está pedindo x e w. As duas dimensões. Ó. Aí você vem aqui, ó. Você achou o x 500. Você troca aqui o x por 500. Ó. 1.000 menos 500. O w dá 500 também. Certo? Repetindo. Eu achei o x 500. Valor de x que me dá a área máxima possível. Aí esse x 500 eu troco aqui, ó. Para achar o w. Ou seja, a outra dimensão do terreno. 1.000 menos 500, 500. Então o w dá 500 também. Certo? Pronto. O problema acabou aqui. Ele quer só esse x e o w. As dimensões do terreno que me dá a maior área possível. Então terminou o problema. Certo? Você vai pegar uma dimensão 500 e a outra 500. Ou seja, o terreno vai ser um quadrado, né? Certo? Esse meu retângulo aqui, que está atrás, vai ser um quadrado. 500 aqui e 500 aqui. São as duas escolhas que eu faço para x e w para me dar a área máxima. Ok? E se o problema pedisse, ele não pede, mas se ele pedisse qual é essa área máxima, você vai pegar esse x 500 e vai trocar aqui, botar na função. Ó. X 500 aqui, ó. X 500, 500 ao quadrado, mais 1.000 vezes 500. Né? Faz uma continha, aí você vai achar essa área máxima, que é 250.000 metros quadrados. Ó. Você vai achar essa altura aqui, ó, a área máxima, certo? É só trocar o x por 500 na função. Ó. Bota x 500, vai achar a área máxima, 250.000 metros quadrados. Isso se ele pedisse. Na verdade, o problema termina aqui, quando eu dou o x e o w.
certo? E digamos que ele pedisse outra coisa, que ele não está pedindo. Se ele pedisse, faça o gráfico. Numa dimensão você vai colocar x, na outra dimensão você vai colocar a área. Certo? Eixo horizontal x, eixo vertical colocar a área. O gráfico dessa função aqui, como é que fica? Ora, o gráfico é essa parábolazinha virada para baixo aqui, ó, certo? Mas as raízes, esses dois pontos aqui, os pontos onde o gráfico corta o eixo horizontal, ó, como é que você faz? Isso aqui é uma função do segundo grau, certo? Esses pontos, a área dá zero. A sua função agora vira uma equação do segundo grau. É só colocar o A igual a zero, certo? Você vai achar esses dois pontos aqui que eu coloquei em amarelo, ok? Pronto. Aqui você pode tirar o delta, aquela coisa que você já sabe fazer, né? Tira o delta, né? Depois acha as raízes. No caso aqui, como só tem dois termos, você pode, em vez de tirar o delta, colocar o x em evidência. Coloca o x em evidência e dentro do parênteses fica menos x mais 1000, certo? Quais são os valores aqui do lado esquerdo que deixam o lado direito igual a zero? É só escolher o x0, aí vai zerar todo mundo aqui, né? E o x1000, ou o x1000, né? Se botar 1000 aqui, menos 1000 mais 1000, zero também. Então é o 0 e o 1000. Então as minhas raízes são 0 e 1000. O gráfico, a parábola, corta o eixo horizontal em 0 e 1000. Certo? Pronto. Mas eu tô a informação além do que o problema está pedindo, né? Ele só pediu o x e o w. Certo? Só se ele pedisse para fazer o gráfico, você acharia esses dois pontos encontrando as raízes dessa função aqui, certo? Como é que você, entendendo esse gráfico aqui, observe que a dimensão x, você vai crescendo a dimensão x, a área do terreno vai crescendo, certo? Lembrando que quando eu cresço a dimensão x, a dimensão w tem que diminuir, certo? Já que eu tenho que cercar o terreno com 2.000 metros de arame. Então, se eu aumento um tamanho, eu diminuo o outro, ok? Ó, aumentando o x, observe que a área vai crescendo, 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 até chegar a esse x aqui, que é 500 metros. Aí a área atingiu um máximo, certo? Se você agora resolver continuar crescendo o valor de x, a área agora diminui. Você continua crescendo o valor de x, o valor de w vai diminuindo, obviamente, né? E a área vai caindo também, certo? Pronto, é só isso. Se você não entendeu o problema, você pausa o vídeo, volta, vê de novo. Se não entendeu, vê de novo. Vai acabar entendendo. Se não entender, se não conseguir entender, é porque você talvez precise rever a teoria, né? Ver o que é o máximo de o que é uma parábola, o que é uma função do segundo grau, o que é que significa o máximo, o que é que significa as raízes. Então, se eu não entender de jeito nenhum, voltou o vídeo, continuou sem entender, talvez precise rever a teoria das funções do segundo grau, estudar um pouquinho a teoria. E na próxima aula a gente faz mais.